conversa privada de pai para filho. É uma questão que só interessa aos dois. E eu não sei nem por que essas conversas foram divulgadas. Isso realmente não vejo interesse público nisso. Segundo, a minha relação com o Bolsonaro vai ser como sempre foi. Relação de lealdade, relação de amizade, relação de gratidão com uma pessoa que eu entendo fez muito pelo Brasil e fez muito por mim. Me abriu a porta, sempre foi muito amigo, e eu vou ser amigo, vou estar sempre do lado, vou estar sempre trabalhando para ajudar na medida do possível. E me preocupa um pouco o rumo que as coisas estão tomando, me preocupa um pouco o fato de você ver pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais simplesmente por fazerem críticas. Às vezes eu vejo que isso não faz sentido. Então, onde é que a gente quer chegar com isso? Onde é que o Brasil vai parar? Não vejo aí um bom caminho. Ninguém vai falar isso publicamente, Thomas, mas a cada investigação, a cada fase dessas apurações, análises que a gente acompanha e avança, fica mais difícil para que a família Bolsonaro consiga emplacar um nome da família Bolsonaro na chapa presidencial. Isso é a informação de bastidor que eu tenho ouvido muito e há muito tempo. Mas conforme o processo vai avançando, vai piorando esse cenário. Obviamente, o ex-presidente Bolsonaro vai ter muita influência na escolha e na definição dessa chapa. Mas cabeça de chapa, o Centrão não trabalha com nenhum Bolsonaro. A grande discussão hoje é a respeito da vice. Então, assim, a gente vê a declaração do governador, não tem muito o que ele falar nesse momento. Ele sempre foi, está sendo... Tá seguindo a sua lógica de dizer que é muito grato, é muito leal, e de fato deve tudo ao ex-presidente Bolsonaro, mas o Centrão tem trabalhado para que Tarcísio assuma aí a cabeça de chapa presidencial em 26. Eu faço uma comparação que é como se a oposição tivesse daqui até o final do ano trabalhando umas primárias. Um lado já tem candidato, que é o presidente Lula, e a oposição tem umas primárias que vão daqui até o final do ano, quando provavelmente vai iniciar a pena, o cumprimento da pena do ex-presidente. E aí nessas primárias você tem duas opções. Ou você vai ter uma opção em que a oposição vai estar dividida com vários candidatos, sendo um deles um Bolsonaro, ou você vai ter a oposição unida em torno do nome do ex-governador, do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, assim, sendo muito coisa, tudo que é ruim para a família Bolsonaro e enfraquece a família Bolsonaro, no fundo, é bom para o Tarcísio. É meio dicotômico, mas no fundo acaba funcionando. Ou seja, no momento que você tem uma revelação como hoje, mostrando, escancarando como a família Bolsonaro estava utilizando a Casa Branca, utilizando as pessoas do 8 de janeiro, utilizando a Câmara, simplesmente somente com o interesse da família, com interesse para libertar o ex-presidente, e isso fica constrangedor como isso se coloca. E obviamente isso desgasta o Bolsonaro junto a todos os outros atores políticos. Isso, no fundo, acaba ajudando o Tarcísio, que simplesmente só tem que ficar ali esperando, deixando os inimigos errarem e simplesmente esperando um pouco provável candidatura no final do ano. Mas usando, Otávio, uma expressão do futebol, dá para jogar parado nesse caso? Pois não dá e mais. O governador Tarcísio, ele toca num ponto importante. A Polícia Federal está divulgando conversas privadas entre pai e filho, que seria ali um vazamento para atingir a imagem. Qual é o problema dessa fala do Tarcísio? É porque a investigação sobre coação envolve pai e filho. É diferente, por exemplo, a Polícia Federal tem no seu histórico o vazamento de uma conversa da dona Marisa com o filho durante aquela bateção de panela, falando uma coisa chula sobre panela, deveriam fazer aquilo com a panela. Aquilo realmente não tinha o menor nexo com o objeto de investigação. Era um vazamento mesmo para tripudiar, dizer que ela falava... Os comentários do Eduardo Paes sobre Maricá. Oi? Os comentários do Eduardo Paes sobre Maricá. Então, na Lava Jato, a Polícia Federal, sim, vazou muitas conversas que visavam apenas atingir a imagem dos investigados e nada tinha em relação ao objeto da investigação. Então, essa preocupação do Tarcísio, ela é importante. No entanto, o argumento dele é falacioso, porque agora pai e filho estão unidos
nessa tentativa de coação. Eu vou ler, por exemplo, um trecho em que, onde entra o Tarcísio. Diz Eduardo Bolsonaro: a narrativa de Tarcísio te sucedendo, que já há um acordo para isso, está muito forte. Precisamos segurar isso para nos mantermos vivos aqui. Então, essa frase usa Tarcísio, manter vivo é porque, na visão da Polícia Federal, para continuar o processo de coação da justiça brasileira, das autoridades brasileiras. Então, por isso que tem conversa de pai e filho, por isso que entra o Tarcísio nessa conversa, porque, sim, nesse caso eu entendo que faz parte do objeto de investigação. Agora, o Tarcísio deveria também se preocupar com um detalhe que passou desapercebido. Eduardo Bolsonaro diz que ele é o candidato da Faria Lima. Ele afirma isso textualmente. A candidatura do Tarcísio é para agradar o mercado. Na política brasileira, o PT usa muito isso em campanha, pobre contra rico, candidato do milhão e do tostão. Isso é histórico nas campanhas brasileiras. É populismo, mas faz parte, é um ingrediente que a gente tem que colocar na nossa análise. Então, o Eduardo Bolsonaro define o Tarcísio como o candidato dos ricos nessa fala. Lembra, por exemplo, o PT jogou sujo com a Marina, dizendo que ela era candidato dos ricos, que ela queria a autonomia do Banco Central, dos banqueiros, etc. Então, o Eduardo Bolsonaro diz aí literalmente que Tarcísio é o candidato do mercado, da Faria Lima, portanto, dos ricos. Isso numa campanha brasileira, repito, em que esse tom, candidato dos pobres, candidato dos ricos, é sempre explorado, provavelmente isso também vai ser explorado na campanha. Bom, agora todo mundo sabe o que o deputado Eduardo pensa do governador de São Paulo. Então, isso caiu como uma bomba. Na direita, fala. Não, ele reproduziu uma fala do Carlos Bolsonaro chamando de rato. Não só o Tarcísio, não. O Tarcísio, o Zema, o Ratinho. Governadores. E tem um detalhe nessa hora. Curioso como bandido gosta de apoiar bandido. Bolsonaro é bandido. O Eduardo Bolsonaro é bandido. Silas Malafaia é bandido. Senão, não era investigado. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que foi e é a favor do tarifaço, ele precisa aparecer porque ele quer angariar os votos do Bolsonaro. Mas o fato é que o Tarcísio de Freitas, o Romeu Zema, o Ronaldo Caiado, o Ratinho Júnior, o Eduardo Leite, essa gente não tem cacife eleitoral para concorrer com o presidente Lula. Fato. Agora, são todos traidores. Estão todos querendo ver o Bolsonaro preso, numa prisão definitiva, porque preso o Bolsonaro já está, para que eles possam se lançarem a candidato a presidente da República e possam, talvez, com uma grande zebra, se tornarem presidente da República, um deles em 2026. O cenário é dantesco, mas as coisas estão acontecendo e veremos quem pode se tornar investigado também. Acredito que o Tarcísio de Freitas pode se tornar investigado também. Se inscreve no canal e a gente volta.